gostaria de agradecer ao colega José Eduardo Franco. Conheço já há algum tempo o trabalho dele, quando estava fazendo a minha tese de doutoramento aqui, e ele me deu conversamos algumas vezes sobre a primeira história de Portugal, que ele havia feito a edição crítica do Fernando Oliveira. Exatamente. Então, assim, para mim é um prazer estar aqui, também uma honra, e queria agradecer também a Cristina Lucas, que foi muito simpática, a Cristiane Lucas, que foi muito simpática e querida, como eu costumo dizer, que eu adoro essa palavra e adoro falar. E agradecer a presença de vocês para ouvir a história inusitada de um baiano que resolve acreditar que um dia vai ser Papa da cristandade. É uma pesquisa ainda que está em andamento. Eu estou, na realidade, já escrevi uns 20% do livro. E eu tenho essa documentação, eu a encontrei há muitos anos atrás, quando eu nem imaginava ainda que iria fazer concurso para São Paulo, ia voltar para o Brasil e ia dar aulas em São Paulo. Quando eu era ainda investigadora pelo Ministério da Cultura do Brasil na Itália. Então, eu morei lá um tempo, fiz um catálogo de fontes sobre os jesuítas em Roma, no Arquivo Geral, referente ao Brasil. E nessa altura descobri a Ordem dos Servos de Maria. E lá encontrei uma pessoa muito especial, a quem eu gostaria de dizer que isso tudo que eu consegui andar nos últimos anos seria impossível se ele não existisse, que é o diretor do arquivo da Ordem na Itália, que é o grande companheiro e de uma generosidade, chama-se Odir Jacques Dias. A ele devem-se os primeiros escritos sobre o Antônio Dias Quaresma, que é esse personagem que acha que um dia vai ser Papa. Ele é o diretor do arquivo e ele foi de uma generosidade imensa. Então, assim, eu não consigo falar do baiano sem passar e sem fazer essa referência ao Odir Jacques Dias, porque foi ele que me fez encontrar a documentação, mostrou tudo, né, o que ele tinha desde 67 organizado, e achava, sim, você quer trabalhar com isso? Evidente! E aí eu disse, mas nesse momento eu estou fazendo a minha tese de doutoramento e não posso. E quando foi há uns 3 anos atrás, voltei à Itália. A minha vida já estava minimamente arrumada. Eu morei aqui 12 anos, então depois fui embora para o Brasil. E resolvi que já era momento de trabalhar e me dedicar sobre o Antônio Dias Quaresma. E a partir daí, dei prioridade à autobiografia, porque assim... Então agora eu vou falar quem é esse Antônio Quaresma, né? A documentação, há 3 anos atrás, eu fui à Itália, transcrevi a autobiografia que se encontra no arquivo do Vaticano, lá, e depois agora voltei para fazer a revisão. Por quê? Porque o primeiro projeto, o baiano deixou um espólio impressionante para um personagem do século... Ele nasce em 1681 e morre em 1756. E deixou um espólio impressionante e que é muito raro de se encontrar, principalmente no caso brasileiro, não é? Ele deixou não só escrita uma autobiografia, que é datada de 5 de agosto, salvo engano de memória, de 1744. Mas ele deixou um conjunto de epístolas também. Algumas dirigidas ao geral da Ordem na Itália e outras dirigidas ao seu diretor espiritual, que era professor da Universidade de Coimbra, e Frei Jacinto de São José. Um personagem que não é tão conhecido como... Eu já andei pesquisando sobre ele, não encontrei muita documentação, encontrei alguns sermões. E era o diretor espiritual dele. Então, há um espólio que é a autobiografia, que se encontra no Vaticano, cartas desse baiano para o diretor espiritual e para o da Ordem, o geral da Ordem na Itália, e
outros escritos dele, outra documentação que agora não... Eu tive que pensar o que é que eu vou falar para eles, porque é tanta coisa, porque na realidade o projeto serão uns 3 livros. O primeiro agora será a autobiografia dele, uma edição crítica da autobiografia. Em primeiro lugar, porque o próprio subgênero, o gênero, é muito desconhecido. Não é comum você encontrar, para o caso do Brasil colonial, uma autobiografia. E escrita por um homem que não teve grande conhecimento formal, porque ele só teve as primeiras letras no Brasil. Onde é que se formou? No Colégio dos Jesuítas? Não. Então, provavelmente as primeiras letras ele teve no Colégio de Salvador dos Jesuítas. Mas assim, a escrita dele tem uma particularidade, que é uma parte agora que eu tenho escrito, comparada, por exemplo, com uma outra serva de Maria lá da Itália, que é a Arcângela, e que ela tem uma escrita mais teológica, ela é uma mulher formada mesmo, ela também escreveu uma autobiografia, ela também é servita como ele. Mas é uma diferença brutal entre a formação de um e a formação do outro. Então ele só teve as primeiras letras, e isso já começa e dá o tom do inusitado para essa documentação descoberta, não é? Depois ele tem uma própria trajetória de vida que, embora tenha ocorrido com muita regularidade na época moderna, das pessoas fazerem passarem pelo o pecador convertido, como diz uma das obras do século XVIII, a trajetória dele tem algumas particularidades. Em primeiro lugar, porque ele é um homem do novo mundo, ponto, não é? Não teve uma formação tão apurada e só fez as primeiras letras. Esse é o segundo ponto. O terceiro ponto central aqui, e que eu acho que é muito mais inusitado ainda, não é ele ser... um outro dado inusitado é que ele era leitor assíduo. Eu ainda não posso afirmar, não posso... Tudo que eu estou conversando nesse momento com vocês aqui é muito mais assim, as primeiras, estou organizando as ideias, estou compartilhando ainda um momento da frutificação dessas ideias, da análise do material. Então, assim, alguns dados não serão axiomas e verdades absolutas, né? Então, tem isso. Mas um dado que é especial é essa ânsia de leitura dele. Então, ele era viciado por leituras e leu muita coisa, muito livro típico do período, sobretudo aí dessa fase do século XVII para o XVIII, de uma leitura ascética e mística, e já vem na tradição dos exercícios espirituais, de Loyola, tudo aquilo que a gente já sabe, né? Mas além da leitura de livros espirituais, porque eu encontrei o inventário dos bens dele no Brasil. E no inventário dos bens, encontra-se também livros no inventário dos bens. E não só livros ascéticos e místicos também. Isso é um outro dado que eu não gostaria ainda de tocar. Mas só para dar a dimensão dessa ânsia de leitura. Um outro dado é que, além da ânsia de leitura, é a ânsia da escrita. É como, sabe um poeta, sabe um escritor que não consegue viver sem escrever? O Antônio Dias Quaresma, esse baiano, nascido em 1681, com pouca educação formal, tinha a necessidade de verter para o papel as inquietações do seu espírito. E isso com muita frequência. Não só a partir do momento que ele entra na ordem dos servos de Maria, nessa ordem tão desconhecida para a Península Ibérica e para o Novo Mundo, mas muito antes disso, porque ele faz comentários de escritos que escreveu tanto, porque ele nasce em Salvador, mas depois ele vai para São Vicente, ele anda por São Paulo, mora em São Paulo um tempo, Rio de Janeiro, vive meio itinerante, possivelmente fazendo comércio, que é outro dado que também, nesse momento, não vou trabalhar tanto nele, e depois ele se fixa em Minas Gerais. Mas nunca perdeu a ânsia da leitura e da escrita. O tempo inteiro escrevia, o tempo inteiro lia.
E os livros chegavam às suas mãos, através de comércio, através de compras, de vendas, né? E ele mora há 18 anos em Minas Gerais. Em Minas Gerais, ele tem escravos, fazenda de minerar, vive em concubinato, tem 8 filhos. Eu encontrei o registro de nascimento, o batismo, desculpe-me, o batismo pelo menos de 2 filhas dele e de alguns escravos também. Encontrei o inventário de bens dele e claro, aquilo que ele, e foi isso que me fez pensar que a primeira edição, o primeiro livro que deveria ser publicado era uma edição crítica da autobiografia que ele escreveu. Porque quando eu transcrevi a autobiografia, eu comecei a achar, tem muita coisa aqui que eu acho que não... Sabe, que ele entrou tanto no processo de, eu chamo de magicação dos livros, entre os livros e esse mundo espiritual, que ele achava que era o grande momento para fazer, né, a sua regeneração, que eu pensava, bem, isso aqui tem um pouco de... Aumenta um pouco, né? Quem conta o conto aumenta 2 pontos. Quem escreve uma autobiografia vê a sua vida de uma outra forma, não sempre como aquilo que de fato aconteceu. E aí, o inventário dos bens me... Quando eu peguei no inventário, eu fiquei encantada com o que encontrei. Porque ele abre a autobiografia dizendo assim... Não abre, porque ele tem uma... Ele é especial demais, porque ele tem uma... Inclusive do ponto de vista da estrutura da narrativa, da escrita da autobiografia. Ele não fez um rascunho para fazer a autobiografia. Ele passou, e isso eu já consegui detectar. Escreveu essa parte nos anos tais e tais, aquela parte em tais anos, tais anos, tais anos, e a última entre 1742 a 44. Mas com uma capacidade de estruturar pensamento, com uma capacidade da escrita, da racionalização da escrita, mas também de uma capacidade de passar uma emoção para a escrita que não era tão comum para um homem cuja formação não se compara aos grandes poetas do século XVIII de Minas Gerais, né? Então, isso, e quando eu encontrei o inventário de fontes, eu percebi que a autobiografia tinha que ser o carro-chefe, esse abre-alas para ser conhecido, tornar-se conhecido, não só pela academia, porque eu não acho que é uma obra que tenha que ser conhecida apenas pela academia. Eu acho que, de maneira geral, tem que ser uma obra de divulgação, para as pessoas perceberem que no século XVIII, um brasileiro, falo brasileiro, nascido no Brasil, tem sentimentos que ultrapassam a sua historicidade e a sua localização geográfica, que são sentimentos e inquietações espirituais. Evidentemente, dialoga essa intranquilidade de espírito com aquilo que a gente pode chamar de contexto histórico, mas não deixa de ser uma inquietação de existência. E nessa autobiografia ele dizia que aos 52 anos de idade, depois de fazer um balanço da sua vida, exatamente próximo à Semana Santa, como daqui a pouco estaremos, não é? E ele chega à conclusão de que tem que largar aquela vida. E qual é a vida que ele larga? Evidentemente, tem uma vida é um grande pecador. Senão, não faria conversão. e a grande ânima controversa que ele tem é exatamente o apetite sexual, que é o grande calcanhar de Aquiles dele, é o grande diabinho que o puxa para se desviar de um caminho que ontologicamente já teria sido dado para ele, porque é isso também que você percebe no fio condutor da narrativa da autobiografia, que há como se fosse um contrato de Deus com ele desde o início, quando ele entra no mundo. E que esse contrato, ao invés dele ser refeito, restabelecido, ele, como um grande pecador, como um grande, vai
como um ser tão vil entre os nascidos no mundo, como ele fala, ele vai quebrando esse contrato que ele tinha com o seu Criador. E é esse o momento da conversão dele aos 52 anos de idade, e ele diz: apenas com uma cruz no meu peito, vestido com uma roupa muito pobre, com um tecido pobre, e com pés descalços, eu saí da minha fazenda e fui embora, sem olhar para trás. A descrição eu achei que era um pouco plástica demais, que tinha ali alguma coisa que não... Bem, foi calçado com uma roupinha e tal, né? Mais assim arrumado, mas não. O inventário dos bens, todo mundo sabe que é um diploma que é igual, que não muda, tem um protocolo igual, tem um escatocolo igual, tem não há uma alteração do diploma. Mas no caso dele há, porque começa exatamente dizendo assim, Antônio Dias Quaresma, um dia resolveu deixar tudo para trás e saiu com uma cruz descalço e foi embora. E deixou os filhos, mulher e tudo para trás, ninguém sabe por onde ele anda. Então assim, e eu disse, caramba, então de fato isso aconteceu. E aquilo foi, né, me empolgando mais ainda. Então a autobiografia tem essa primeira publicação, exatamente a edição crítica da autobiografia, que é tentar encontrar tudo que ele fala na autobiografia e fazer se encontrei documentação sobre, se dá para averiguar o que ele está mencionando na autobiografia, o que há de dados de aparato crítico que assegura a veracidade ou não. E vejam, não se trata apenas de uma questão de veracidade ou não, mas para cruzar informações e para ter uma maior clareza de onde ele vai buscar determinadas informações, aquelas que ele também, evidentemente, considera como as que devem constar na sua memória. Agora, um outro dado, então, primeiro tem o fato dele ter escrito, ser isso, ser aquilo, ter saído de Minas Gerais aos 52 anos, abandonado tudo, voltou para Salvador, em Salvador se envolveu com um grupo de eremitas, toda essa passagem dele de Minas Gerais a Salvador é uma espécie, evidentemente, uma espécie de passagem pelo deserto, onde se faz o processo de interiorização. E dá para perceber a estrutura da narrativa dele a partir também da leitura bíblica, dos livros bíblicos, de como se vai montando essa construção do pecador que se converte e que renasce para uma nova vida. Ele volta para Salvador, se envolve com os eremitas e depois ele, chega a Lisboa. De Lisboa ele vai para Gênova, de navio, vai resolver uma história, encontra um franciscano aqui em Lisboa que diz, não, vai resolver isso, essa história desse grupo de eremitas, da Nossa Senhora das Mercês de Salvador, é melhor resolver em Roma. E ele vai para Roma. Vai para Gênova, de Gênova ele faz um percurso a pé até a casa de Loreto, que fica em Ancona, não é, do outro lado, que na tradição a gente sabe que é a casa de Nossa Senhora que foi trazida pelos anjos no século XIII e virou um local de peregrinação. Erasmo esteve por lá, os grandes nomes da cristandade estiveram em Loreto para fazer peregrinação. E ele vai. E é na casa de Loreto que ele tem a primeira visão de que vai ser Papa. Entra, como ele diz, entra em pensamentos de ser Papa. Tudo isso para dizer que ele sempre se achou um ser especial, que foi escolhido para alguma coisa. Não é à toa que também pecava tanto, não é? Porque se você é um ser especial, naturalmente há uma tradição também que a gente sabe disso, se você é especial, logo sua vida vai ser mais dificultosa, logo isso. E para o período dele, era o diabo que o infernizava, era o diabo que o tirava desse caminho pré-estabelecido. Então, sendo um ser especial, ele descobriu em Loreto que o ser especial dele ia ser o novo Papa da cristandade, que ia fazer a regeneração dessa cristandade dissolvida, fragmentada
e com uma andadura não tão firme pela estrada e pelo caminho entre o Criador e a criatura. Ele entra em Roma posteriormente, em janeiro de 33, e o mais engraçado é que, de fato, os acontecimentos da vida dele vão ajudando a ele acreditar que realmente foi escolhido para alguma coisa, não é? Porque é um homem simples, que não estudou tanto, não só fez as primeiras letras, entra em Roma em 32 e em menos de um ano é ordenado sacerdote em uma ordem religiosa cujo geral era assessor, digamos assim, do Papa. Então, era um grande teólogo e que foi ele que acolheu o Antônio Dias Quaresma. Foi ele que pediu autorização ao Papa para que ele fosse ordenado. Lembrem-se, ordenado em menos de um ano, sem saber latim. Foi ordenado por um bispo da Ordem dos Servos de Maria em Gúbio. Então, foi a Gúbio se ordenar. Primeiro ele entrou na Ordem Terceira. Ele próprio escreveu as constituições da Ordem Terceira para levar para o Brasil e para Lisboa. E esse material existe no arquivo. A intervenção dele, o que ele escreve, o que ele vai colocando. Ele queria uma casa onde tivesse de um lado uma parte para mulheres e a outra para homens. Eu não vou entrar muito nisso porque é outro material que a gente pretende um dia. Eu espero que o Odir escreva pelo menos uns 2 livros comigo. Ele anda com outros projetos, mas eu espero que a gente possa fazer pelo menos um junto. E um deles é sobre as constituições que ele faz. Porque depois as constituições que ele próprio pensa, articula, escreve, vai ser usada pela ordem em outro momento. Entendeu que ele não é um ser tão distinto. Embora ele não tenha uma cultura letrada, passando pela universidade, mas ele tem alguma coisa nele que realmente deve ser refletido. Por que é que esse homem chegou aqui? E ele depois é ordenado, ele sai de Roma como é o nome, com uma nomeação de vigário geral da ordem. Quer dizer, em um ano ele chega, é ordenado, entra na Ordem Terceira, fica ultra conhecido em Roma porque quando ele entrou em Roma, há informações que as pessoas se jogavam nos pés deles, era um santo que vinha das terras de Além-Mar. E sai também uma notícia. Imagina, ele teve a ideia de que ia ser Papa, entrou em pensamentos pontifícios em Loreto. Faz o trajeto a pé de Loreto até Roma. Durante o percurso, as pessoas já acham que ele é um santo. Quer dizer, aquilo são sinais que vão dando a certeza de que alguma coisa vai acontecer na vida dele. Chega em Roma, é ordenado em menos de um ano. E ainda sai de Roma como vigário geral da ordem. Até notícias sobre ele saiu em jornais da Alemanha na altura. E não é um jornal da Ordem dos Servos de Maria, é um jornal leigo. Então, assim, há alguma coisa aqui que vale a pena ser contada não só para o meio intelectual, mas para uma população, até porque eu acredito nisso na história, não só para a academia, mas acredito em trabalho que chegue, que consiga dialogar e consiga falar com um maior grupo de pessoas do que só o mundo restrito do qual fazemos parte. É muito bom dialogar com a academia, é muito bom a gente estar nela, mas eu acho que a gente tem um papel também de levar essas histórias para fora dos muros da academia. E essa é uma das minhas pretensões. E com o Baiano, porque eu acho ele especial demais para estar trancafiado numa caixa, até porque ele é isso que é também por sua formação e pela forma como ele não foi regrado por nenhuma academia do período para dizer só pode ler isso, só pode ver aquilo, não pense nisso que não convém. Não. E ele tinha uma propensão a pensar por ele mesmo e a tomar algumas decisões por ele mesmo.
E eu acho que isso é o grande valor e a mais-valia que tem nessa história do Quaresma. O nome dele é Antônio Dias Quaresma, mas quando ele entrou na ordem em 1733, ele muda o nome para Frei Uguccione Maria Antônio. Porque os Servos de Maria é uma ordem fundada por 7. E um deles se chama Frei Uguccione. E foi a quem ele foi buscar o nome para essa nova vida. Eu sei que já devo ter ultrapassado o meu tempo, peço desculpas, mas aí eu só queria falar uma outra coisa que eu acho que dá a dimensão também desse homem que é tão especial. Ele vem para Lisboa porque ele volta como um vigário geral da Ordem dos Servos de Maria, cria um pequeno hospício ali na região da Moraria, vive o resto da vida aqui em Lisboa, até 1756, quando ele morre. Então ele teve uma vida longeva, sem contar que ele fazia jejuns o tempo inteiro, só comia uma vez por dia, dormia numa tábua, não tomava vinho. Ele ainda fez ingressar na ordem, aqui na casa, no pequeno hospício onde ele era o vigário-geral, mais uns 3, salvo engano de memória, 3 membros dentro, que foi um problemaço, assim, é outra coisa que depois, outro dia, a gente pode tratar sobre o assunto. Mas ele ainda fez entrar 3 membros na ordem. A ordem, ele fazia muitos pedidos ao rei, a gente sabe muito bem que uma ordem não poderia ir para o Brasil sem autorização régia, então foi o grande drama da vida dele, nos 27 anos que ele passou em Lisboa. O drama de tentar convencer a autoridade régia para dar a autorização para ele levar a ordem para o Brasil. Não conseguiu. Agora, a pergunta é, o que ele andou fazendo 27 anos em Lisboa? Não é? Então, assim, isso é narrado tanto na autobiografia, porque a autobiografia ela não está dividida em livros e capítulos. Eu, na edição crítica, fiz essa separação. Porque há um eixo temático em cada... Você percebe uma construção de eixo de dados e informações na autobiografia. Eu separei em 3 livros. O primeiro livro com 11 capítulos, o segundo livro com 17 capítulos e o terceiro livro com 12 capítulos. Tem um porquê também de eu ter tomado essa decisão e essa solução para a edição. Porque ele faz referências, e você faz referências. No capítulo que eu estava falando das tentações do demônio, eu mudei de assunto e não terminei um caso que eu gostaria de contar. É evidente que não está em capítulo, mas na cabeça dele estava. Então, tem uma estrutura narrativa que até hoje, muita gente que é letrada não teria a estrutura narrativa dele. A estrutura de organização mental de dados, de informações, etc, etc. Então, a autobiografia não está dividida, eu dividi. A vida dele em Lisboa, que foi essa parte da pesquisa que eu agora estou concluindo em parte, porque há muita coisa ainda por fazer. Eu encontrei um frei aqui em Lisboa, Frei João de Nossa Senhora, que era amigo dele, se tornou amigo do baiano que queria ser papa. Veja, as tentações de ser papa não pararam, pelo contrário, foram se intensivando muito mais. E ele começou a ficar preocupado com aquilo. Ele nunca teve, que é uma coisa interessante, porque se você pega outros histórias de santos, digamos assim, você vai perceber que eles têm muita certeza de algumas coisas. Ou o próprio... E aí eu vou fazer uma ligação agora. Por que ele acha que vai ser papa? Que é o grande... Ou então, por que ele é o escolhido para ser papa? A grande tensão em Antônio Dias Quaresma é que ele nunca tem a certeza, de fato, que aquelas visões, aqueles êxtases que ele tem em relação ao pontificado, se aquilo é de
de Deus ou as diabruras do anjo decaído. Então ele está sempre naquela incerteza, ele não tem de fato. E conversa isso com o diretor espiritual nas cartas, ele fala isso para o geral dele, quer dizer, é de uma intensidade, mas ao mesmo tempo ele não tem uma certeza absoluta. Em um determinado momento da autobiografia ele diz assim: em tal ano eu ouvi ditar ao meu espírito que a Itália é filha da Bahia. É uma frase que você até, se você não deixa passar, não é? Ah, sim, ele quer ser papa, ele é baiano, tal, nasceu em Salvador, a Itália é filha da Bahia. Só que assim, o Quaresma, esse Antônio Dias Quaresma que se tornou o Frei Guccione, essa conversa ao pé do ouvido, como um sopro do Espírito Santo nele, não vem à toa. Não vem por mero acaso ou por mera distração do Espírito Santo de dizer assim: olha, você aí, só queria lembrar que a Itália é filha da Bahia. Não. Há uma ligação nesse Antônio Dias Quaresma de todo um projeto político que é construído ao longo dos séculos em relação ao papel de regeneração que o Novo Mundo, em específico o Brasil, daria para a história de Portugal. Então, o Frei Vicente, em 1630, com a história do Brasil dele, que também é um baiano, nascido em Salvador, o grande projeto Frei Vicente Salvador era o projeto da transferência da corte daqui para o Brasil. E ele constrói isso com uma dimensão política e espiritual, com um sentido ontológico e teleológico que o Brasil, esse novo mundo, tem nessa história do Império Português. E Antônio Dias Quaresma sabia ou poderia ter lido histórias dessas. Mas muito mais, porque quando você pega o projeto do próprio padre Antônio Vieira sobre o Novo Mundo e o Quinto Império, ali também tem uma dimensão do papel central do Brasil e do Novo Mundo para esse Quinto Império. E isso não passou despercebido para o Antônio Dias Quaresma. E por isso não é à toa que o Espírito Santo não disse: ah, o meu filho Antônio Dias Quaresma será o novo Papa, ou a Itália vai se regenerar com esse homem chamado... Não, a Itália é filha da Bahia. E não, para mim tem um sentido dessa relação com o que ele leu, com o que ele pensou e com o que ele projetava desse novo mundo em relação ao velho mundo. Então, essa cristandade, ela se regeneraria, ela se tornaria uma nova cristandade a partir do momento que um Papa do Novo Mundo fosse eleito. E esse Papa não poderia ser um do Rio de Janeiro, nem o de Pernambuco, não. Esse novo Papa deveria nascer no coração da pomba mística, como o próprio Frei Vicente metaforicamente mostrava ao Brasil. E dizia: a Bahia é o coração da pomba. E essa dimensão política se encontra nesse projeto de regeneração desse pecador convertido que saiu de Salvador. Então eu acho que tudo isso junto dá uma boa história e um bom momento para se refletir não só cultura popular, porque poderia também se discutir aqui como é que um homem comum absorve leituras, aquilo que o Carlos Ginzburg, do Queijo e os Vermes, ou o Bakhtin já tem discutido da circularidade da cultura, mas eu acho que essa história ainda tem muito mais do que isso. Eu só não sei onde ela vai chegar. E era sobre isso que eu queria compartilhar com vocês. É esse baiano que vem de um novo mundo e que acha que esse novo mundo, sobretudo Salvador, que vai
trazer uma nova dignidade para a cristandade. Possivelmente mulato, quem sabe. Obrigada.